Agora, um outro destaque: a Justiça revoga a ordem de prisão de Gustavo Lima, que está sendo investigado por participação em esquema de lavagem de dinheiro. O repórter Misael Mainete chegando aqui no Jornal Jovem Pan. Os detalhes sobre essa decisão da Justiça de Pernambuco, quais as alegações do desembargador Eduardo Maranhão para reverter a ordem de prisão contra o cantor que está nos Estados Unidos. Boa noite, Misael. Bom trabalho. O desembargador considerou as alegações anteriores genéricas. Boa noite, Tiago, e boa noite para você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Nessa decisão, o desembargador, abre aspas, afirma que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras considerações genéricas. Ele também explica o seguinte, que o cantor Gustavo Lima viajou para a Grécia no início de setembro para comemorar o aniversário dele junto com os amigos. De acordo com o magistrado, o embarque aconteceu no dia 1º de setembro, só que a ordem de prisão saiu apenas no dia 3. Por isso, o desembargador considerou que o casal que estava junto com Gustavo Lima não se encontrava foragido e nem o cantor, ou seja, ele vê uma inconsistência nesse sentido. Na segunda-feira, a juíza, que decretou a prisão de Gustavo Lima, apontou que o cantor adquiriu 25% da Vai da Bet, empresa de apostas esportivas. Isso, na visão dela, tem uma natureza questionável em relação a toda essa operação que está acontecendo. Mas esse desembargador entendeu nessa última decisão que para decretar prisão preventiva é necessária a existência de prova de crime e indícios suficientes da autoria. Então, só o fato dele ter adquirido 25% da empresa, na visão desse desembargador, não tem aí um indício forte para falar de lavagem de dinheiro ou suspeita de outros crimes. A ordem de prisão veio da Polícia Civil de Pernambuco na segunda-feira. A gente falou sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan ontem e faz parte da operação aí da Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Integration, que investiga uma organização criminosa suspeita aí de lavar dinheiro por meio dos jogos de azar e jogos ilegais. A decisão do desembargador vale somente para a ordem de prisão preventiva do cantor. O que isso significa? Que Gustavo Lima continua sendo investigado, sim, pela suspeita de envolvimento com as chamadas bets, que são as apostas esportivas. Em relação ao casal Aisla Rocha e o marido José André da Rocha, que é dono da empresa Vai da Bet, eles também tiveram aí a revogação da prisão nos habeas corpus que saíram ontem e beneficiaram 17 pessoas. E uma última informação, de acordo com o portal UOL, Gustavo Lima deve retornar ao Brasil nesta quinta-feira. O cantor que está em Orlando, nos Estados Unidos, deve fazer o retorno para o Brasil porque tem uma agenda de shows para cumprir. Então ele deve voltar agora sem prisão dessa vez decretada, ou seja, ele deve aí continuar disponível para esclarecer qualquer dúvida da Justiça. Tiago? Misael, e por outro lado, a advogada e influencer Deolane Bezerra, investigada na mesma operação que envolve Gustavo Lima, deixou a prisão nesta terça-feira, beneficiada por um habeas corpus que também libertou outras 17 pessoas. Quais são as condições impostas pela Justiça para a liberdade dela a partir de agora? Dessa vez, a Deolane Bezerra, influenciadora digital e também advogada, ela não precisa usar tornozeleira eletrônica, algo que havia acontecido antes. Ela também está proibida de fazer qualquer tipo de publicidade que envolva as bets. A mãe dela também foi liberada, Solange Bezerra. E de acordo, então, com o que a gente conseguiu apurar, tem algumas condições em relação à tornozeleira, como eu mencionei, e a mãe e todos esses demais investigados que foram beneficiados pelo habeas corpus, eles não podem mudar de endereço sem avisar a Justiça, também não podem cometer nenhum tipo de crime com dolo, ou seja, com a intenção, e estão proibidos de frequentar qualquer empresa que esteja relacionada à investigação. Vale lembrar que está mantido o bloqueio de valores e o sequestro de bens que foram determinados pela Polícia Civil. Nas redes sociais, Deolane Bezerra já postou uma foto com a mãe dela, homenageando a força da mãe. Portanto, agora a gente continua acompanhando tanto a volta, o retorno do cantor Gustavo Lima ao Brasil e também os desdobramentos dessa operação junto da Deolane e dos demais investigados na operação que investiga a lavagem de dinheiro por meio das empresas aí de apostas pelas bets.
Tiago? Claro, e os próximos passos dessa investigação? Misael Mainetti com as informações. Até mais tarde, Misael. Bom, Cristiano Vilela, são 2 casos, né, que envolvem a mesma operação. O cantor não será preso, pelo menos por enquanto, pelo menos a informação que chega, né, depois dessa decisão da Justiça, e a influencer é solta. De que forma a Justiça vai continuar tratando esse caso? Os 2, eles podem voltar a ser presos? Como é que a Justiça vai investigar isso e tratar isso a partir de agora? É importante, Tiago, a gente ter claro que a regra vigente no país é a regra de que não existe prisão automática. A prisão preventiva, ela é uma exceção que tem que ser tomada em casos onde o acusado traga algum tipo de risco ou às investigações ou à sociedade. Em situações como essa, onde ambos poderão cumprir outras medidas cautelares sem ter qualquer risco às investigações, o correto é isso mesmo, que eles possam poder se defender em liberdade, apresentar as suas defesas, ter o processo tramitando e aí sim, se eventualmente ficar definido que existe culpa no cartório, que de fato eles têm algum tipo de culpa e que venham a ser condenados, aí sim poderão cumprir eventuais penas que lhes sejam impostas. E são decisões frágeis ou não? Sim, nesse momento sim, essas decisões cautelares de prisão preventiva eram decisões frágeis, tanto que ontem mesmo nós já antecipamos que a tendência era que saísse uma decisão realmente no sentido de que Gustavo Lima nem chegasse a ser preso.